Então vamos lá. É possível ganhar bem sem liderar pessoas? E a resposta é muito simples. É sim, possível. Porém é um pouquinho mais restrito. E eu poderia acabar o vídeo agora, nesse momento, mas seria um pouco injusto com as pessoas que não querem liderar gente e ainda assim quer ganhar mais, mas não sabe como. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar que é possível você ganhar mais, mas por que é mais restrito também e o que você tem que fazer para estar nesse seleto grupo que vai ser mais restrito. Eu sou Gil, estrategista de carreiras, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Então como é que funciona? Quando a gente fala de não liderar pessoas, nós estamos falando de cargos técnicos. Infelizmente aqui no Brasil, os cargos mais técnicos, dependendo, claro, vai depender da área que você está, mas em geral, os cargos mais técnicos, eles não ganham bem. Isso eu falo, por exemplo, eu conheço pessoas no mercado de engenharia, que é um cargo super técnico, que demorou anos para ele atingir acima de 2 dígitos, né? 2 dígitos ali, né? Acima de 2 dígitos no decimal ali, acima de R$ 10.000 por mês. O cara demorou anos formado. Então, depende quando a gente está falando dessa parte técnica. Porque, por exemplo, no mercado americano, o técnico, ele muitas vezes é mais valorizado do que um cara que é gestor de pessoas, que tem muita gente ali embaixo na estrutura. E a razão disso depende. Nos Estados Unidos, o cargo técnico ele é mais valorizado porque o conhecimento técnico custa mais. E aqui no Brasil também, o conhecimento técnico ele custa mais, mas ainda assim ele é menos valorizado, porque aí, enfim, são contextos culturais e não cabe a mim ficar entrando nesse detalhe. E por que então vai acabar ser mais restrito você ir para um cargo técnico e ganhar mais? Porque existem algumas leis aqui no Brasil que faz com que o gerente, que tenha pessoas embaixo na sua estrutura, seja responsáveis por pessoas ali embaixo na sua estrutura, ganhe mais. E isso é ruim, porque, por exemplo, se você tem uma pessoa técnica, essa pessoa ela é capaz de produzir, ela é capaz de criar, ela é capaz de desenvolver. Eu conheço engenheiros que desenvolveram coisas aqui para empresas americanas. Então, a inteligência, ela fica na empresa americana, ela não fica dentro do Brasil. E aqui eu estou sendo meio protecionista mesmo com o Brasil em si. Mas esse não é o tópico, então vamos falar aqui como que você consegue ganhar mais sendo uma pessoa mais técnica. O cargo técnico, ele tem um conhecimento mais elevado, no sentido de especialidade. Então, se você está falando de um engenheiro, o engenheiro ele sabe projetar ali os dentes da engrenagem, que vai encaixar em outra engrenagem, que vai rodar um sistema muito mais complexo. Né? Se você está falando de um programador, o programador conhece uma linguagem específica que vai criar uma lógica de programação, que vai conectar com outros programas e assim criar um ecossistema para que possa gerenciar uma empresa. Então, quando a gente está falando de cargos técnicos, são essas pessoas que criam coisas, que normalmente elas criam e geram inteligência dentro do meio onde elas trabalham. E o que eu estava falando que o Brasil, o cargo técnico, ele é um pouco mais restrito, porque quando você está numa faculdade técnica, seja uma faculdade de engenharia, seja uma faculdade de programação, dependendo da faculdade, e isso, a realidade que eu vi, e de várias universidades que eu estive presente também, é que os engenheiros ali, e os cargos técnicos ali, eu estou falando de engenharia porque foi a faculdade que eu fiz, mas eles não são formados para trabalharem como engenheiros. Eles são formados para o meio acadêmico, para fazer pesquisa, para ser professor. E isso mata essa pessoa que não tem esse perfil de professor, que não tem esse perfil para ficar fazendo pesquisa, entende? Então, por quê? A pessoa está ali projetando, a pessoa está ali usando um SolidWorks para poder criar uma peça, combinar coisa com coisa, né? Que eu estou sendo técnico para você entender o que significa conhecimento técnico. E não que eu saiba mexer em SolidWorks, já mexi algumas vezes, mas enfim, para quem é desse meio vai entender. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: cada vez que você é mais técnico, você consegue até cobrar mais caro pelo seu trabalho. E é isso que está acontecendo, por exemplo, com os programadores hoje. Então, os programadores, e olhando para o mercado brasileiro, você tem uma
uma gama de programadores super inteligentes aqui, mas que, pelo fato do mercado brasileiro não conseguir valorizar tanto essas pessoas, eles estão fugindo, eles estão indo para outros ares, ou ficando aqui no Brasil e trabalhando para fora, ganhando em dólar. Então, veja, quando você olha para esse tipo de perfil, você está deixando de aproveitar a mão de obra que você tem interna e perdendo essa mão de obra para as pessoas que, não para as pessoas, mas para as empresas que estão fora. Só que aqui a gente está falando de um cenário onde a pessoa está buscando melhorar de vida. Ou seja, é óbvio, você que está me assistindo aqui, se você tem um emprego que vai ganhar 10 mil reais, CLT, etc e tal, e você tem um emprego que vai ganhar 5 mil dólares por mês, é óbvio que você vai optar por ganhar 5 mil dólares por mês. Isso não tem como. É simplesmente uma coisa que você vai fazer isso diretamente. E eu também vi esse movimento acontecer e isso ainda está acontecendo de uma forma muito forte. E profissionais que estão aprendendo a programar, inclusive técnicos e engenheiros que formaram aqui no Brasil, estão aprendendo a programar, aprendendo banco de dados, aprendendo a entender esse mercado e entrar dentro desse mercado para ganhar mais dinheiro trabalhando para as empresas fora. Então, essa é uma das maneiras que você consegue ganhar mais sem liderar pessoas necessariamente, porque você simplesmente vai ter que programar ali. Você vai ter que fazer a parte técnica que você tem que fazer. Existem outros cargos que se aplicam a isso? Provavelmente. Mas por que aí entra a restrição? Porque você vai ter que procurar, você vai ter que ir atrás, você vai ter que fazer conexões, você vai ter que fazer coisas que outras pessoas não fariam. Não é simplesmente eu quero, não tenho cara de gestor, não quero ser gestor, eu quero ficar nesse cargo técnico aqui. Esse comportamento normalmente ele causa frustração. Então, se você pensa dessa maneira, é importante que você entenda que no cargo que você está hoje, pode ser que você fique anos e anos nesse cargo e isso te cause uma frustração muito grande, uma decepção muito grande, porque você vai querer evoluir e seu salário vai evoluir, mas ele vai evoluir de uma forma muito devagar. Porque quando você é promovido, o salário ele salta às vezes de 30%, 40%, 50%, dependendo da promoção que você recebe ou do cargo que você muda. Então, uma das maneiras de você ganhar bem sem liderar pessoas é realmente investir num mercado que está em ascensão e beber primeiro, né? Dizem que passarinho que acorda cedo que bebe água limpa. Então é isso, esse é o ponto, né? Por exemplo, hoje a gente tem o mercado da inteligência artificial muito em alta. Como a internet no passado também teve essa alta e depois teve uma queda muito grande, mas ainda assim hoje todos nós somos, e aqui isso é uma tristeza, mas é verdade, todos nós somos dependentes da internet. Se hoje a internet para, muita gente vai ficar completamente sem saber o que fazer ou como trabalhar, simplesmente porque não tem mais acesso à internet. Hoje a internet ela movimenta o mercado. A inteligência artificial ela é mais uma ferramenta para que você possa utilizar em prol da sua produtividade, em prol dos seus resultados. Então, se você começa a aprender inteligência artificial agora, nesse momento, já começa a aproveitar esse ecossistema que está sendo criado pela inteligência artificial, assim como foi, como eu disse, na internet, assim como foi o iPhone, assim como foi as redes sociais, o Instagram e o YouTube aqui, assim como foi todas essas redes sociais onde você criou um ecossistema novo, que você conseguiu mais espaço para trabalhar, você consegue navegar melhor e ganhar mais. E nem sempre você vai precisar liderar pessoas. Talvez em um grau ou outro você vai exercer a liderança. E aqui é uma das mensagens que eu falo para você. Não adianta você querer crescer sem liderar se você não sabe pelo menos um pouquinho de como liderar pessoas. E aqui eu estou falando assim, você não precisa saber desenvolver a pessoa, mas você precisa realmente entender como que o ser humano se comporta de uma certa maneira. Com qual público você está falando? Com quem você está falando? Por que é importante saber isso? Porque mesmo você sendo técnico, você vai ter que
entregar o seu resultado para alguém. Mesmo que você trabalhe como autônomo, você vai ter que entregar o seu resultado para alguém. E você não vai entregar o resultado para alguém jogando esse resultado na mão dela. Você não vai entregar esse resultado de qualquer jeito, entendeu? Então, nesse momento, se você não souber como se comunicar ou liderar uma conversa, você vai sofrer no mercado, entende? Você vai estar atrás de pessoas que sabem fazer isso. Então, um certo grau de liderança você precisa exercer de qualquer forma. É preciso existir. E uma outra coisa, você não cresce sozinho. Você pode até crescer sozinho. Isso acontece. As pessoas crescem sozinho, mas fica cada vez mais difícil se sustentar naquela posição quando você está sozinho, porque não tem ninguém para te endossar. Eu falo isso, não tem ninguém ali que vai dizer, nossa, aquela pessoa ali é boa, ou aquela pessoa ali é gente fina. Por quê? Chegou lá sozinha. E por que é importante isso? Porque isso cria reputação. Sem reputação você não cresce. Sem reputação ninguém te vê. Sem reputação você não cria confiança nas outras pessoas. Mesmo que você esteja num cargo técnico, você precisa criar essa mensagem, passar essa forma que você gostaria de passar, que é o posicionamento, né? É um posicionamento. Você tem que ter uma forma de se posicionar frente às pessoas que você trabalha. Quando você não é um líder, você tem que exercer sua liderança pela influência. Torna um pouco mais difícil a forma de você conduzir pessoas a fazer o que você precisa que seja feito, só que você não vai fazer, é outra pessoa que tem que fazer, e aí você tem que falar para essa pessoa fazer alguma coisa. Então, você vai ter que olhar para onde você está indo, digamos assim, né? Quais são os seus objetivos? O que você quer fazer? Quais são as competências que você tem que aprender? Você não sabe liderar nada, então o que eu preciso aprender pelo menos um pouco sobre liderança? E aqui é extremamente importante você criar eu vou dizer, ecossistema onde você sabe quais são os seus objetivos, você sabe se posicionar e você sabe se conectar com as pessoas corretamente. E aqui, quando você aprende isso te coloca na frente de uma grande parte dos profissionais técnicos. Porque os técnicos eles esquecem dessas competências. Eles acham que o resultado deles vai falar por si só. Esse é um erro muito grande. O resultado ele não fala por si só. Você precisa saber comunicar o seu resultado. Não adianta você ser bom se as pessoas não sabem que você é bom. Então, o que adianta? Você faz um trabalho danado lá e ninguém sabe que você é bom. Ninguém dá bola, entende? Fala assim, não, o cara ali é bom, mas tipo, beleza. Só seu chefe que sabe que é bom, entendeu? Então, se você não consegue comunicar o seu resultado, não consegue mostrar isso, não adianta nada. E aí, o que acontece? Você estagna e não vai ganhar bem. Quando eu falo que você não precisa ser como um gestor. O gestor ele vai olhar para o time e vai conectar essas pessoas rumo a um objetivo concreto. Então, você pode trabalhar para um gestor. E o seu gestor ele vai olhar para você e vai usar essas competências que você tem para que todos trabalhem em prol de um objetivo da empresa, certo? Isso depende da estrutura onde você trabalha, mas normalmente é assim que funciona. E aí, como que você vai ganhar mais sendo uma pessoa técnica, sem querer liderar as pessoas? Bom, a estrutura das empresas, elas têm uma estrutura que muitas vezes as pessoas elas crescem de uma forma técnica mesmo, sem necessariamente liderar as pessoas, certo? Algumas empresas são assim. Então você tem, por exemplo, um supervisor e o equivalente a esse supervisor é um profissional expert. Aí você tem um gerente, aí o equivalente a esse gerente é um consultor. Aí você tem um gerente sênior, aí o equivalente é um consultor sênior. E percebe onde eu estou querendo chegar? Então você tem uma equivalência nas empresas que elas fazem assim para que o consultor sênior, por exemplo, ele tenha a mesma banda salarial de um gerente, entendeu? E como que você faz para chegar num consultor sênior? Essa é a pergunta que você precisa fazer. E como que você consegue chegar lá? Então, qual que é o pulo do gato aqui? Se a empresa que você trabalha tem essa estrutura, você precisa entender quais são as habilidades que você precisa ter para ocupar essa estrutura acima.
Então, se eu preciso ser um profissional expert, que não é um supervisor, mas que ganha a mesma banda salarial de um supervisor, então eu estou falando ali, sei lá, de 10, 12 mil reais, o cara também vai ganhar de 10, 12 mil reais. Entendeu? O supervisor, por lei, ele vai ganhar mais um pouco. Mas o profissional expert também pode ganhar um pouco mais. Entendeu? Pode ganhar um pouco mais porque ele tem mais tempo de casa, às vezes, ou ele tem mais formação, dependendo da situação. Então, tudo depende, mas, de uma certa maneira, o profissional mais técnico, ele vai equivaler a essa banda, e aí entra a questão da restrição, se ele tiver mais qualificações, por assim dizer. O gestor, às vezes, nem precisa de tanta qualificação assim. O cara já tem o perfil. É por isso que o profissional técnico fica um pouco restrito. Mas é possível. E esse é o ponto. É o que eu quero trazer aqui para vocês. Que é possível, sim, você chegar nesse nível de ganhar bem sendo um profissional técnico. Eu conheço pessoas que chegaram lá nesse nível de profissionais técnicos que ganham super bem, sem liderar ninguém. E hoje a pessoa é um nível de supervisor, ganhando o mesmo tanto que um supervisor, ou quase o mesmo tanto, dependendo ali da faixa salarial do supervisor, e ainda assim é um profissional técnico. Não tem ninguém abaixo dele ali para que ele possa desenvolver, digamos assim. Ele vai desenvolver outras pessoas de forma diferente, né? Um desenvolvimento de pares, digamos, né? É uma forma de chamar isso. Quando você desenvolve uma pessoa que tem o mesmo nível que você na empresa. Entende? E aí você vai mirar nesses cargos. Você vai olhar para esses cargos e vai saber, olha, eu quero ocupar esse cargo, quais são as competências que esse cargo tem? Quais são, o que eu preciso aprender? E uma das principais coisas para você fazer nisso é mentoria. Você vai olhar uma pessoa que está lá ou que está num cargo parecido e vai fazer uma mentoria com essa pessoa. Vai entender o que essa pessoa faz, vai entender quais são as habilidades que ela possui. E aqui, se você quiser entender melhor quais são essas habilidades que esses cargos pedem, que vai construir esse caminho seu para a promoção, nesse canal tem um vídeo que eu falo para você o passo a passo para você ser promovido. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo aqui, tá bom? Dá para ganhar bem sim, sem liderar pessoas. Você vai precisar realmente ter um grau de liderança, porque não tem jeito. Isso para qualquer lugar que você esteja, para qualquer coisa que você vai fazer, exercer uma certa liderança é preciso, principalmente se for homem. Tá? Nada contra as mulheres, mas isso é natural do homem, tá? Então, é preciso sim ter uma liderança, beleza? E desenvolver as competências técnicas necessárias para aquele cargo que você quer. Entender se você tem essas competências técnicas já ou se você precisa ir atrás. Se você precisa estudar, se você precisa... Por exemplo, se você está trabalhando hoje em uma parte de tecnologia e quer ocupar uma função onde a empresa vai começar a introduzir inteligência artificial nas estruturas, isso, falando de uma forma mais visionária aqui, eu acho isso inevitável de acontecer, em que a inteligência artificial ela entra para fazer uma parte básica que hoje as pessoas têm muita dificuldade. Eu já falei isso aqui algumas vezes, inclusive no final do vídeo eu vou deixar um card aí para você assistir também sobre as competências do profissional do futuro, mas é justamente isso. As empresas elas começaram a entender que a inteligência artificial vai fazer diferença. O ponto é o quanto de diferença que essa inteligência vai fazer e o que ela vai mudar, né? No sentido de melhorar. Por quê? Se você não sabe programar hoje, você consegue fazer uma estrutura de código muito bom através de uma inteligência artificial. Você consegue fazer configurações básicas através de uma inteligência artificial. A partir desse momento que você tem várias competências que podem ser aprendidas e que a empresa vai eventualmente tender para esse lado, porque todas as empresas vão fazer isso eventualmente. Foi assim com a internet, foi assim com o Windows, foi assim com os softwares, com os RPs, foi assim com os gerenciadores e hoje tem um monte de ferramenta espalhada por aí. Então, tudo isso abre oportunidades. Olhem para esse ecossistema, veja se a empresa de vocês tem estrutura para que você possa evoluir. Se a empresa não tiver, é importante você sondar novos ares, sondar novas empresas, né? Sugerir para o seu chefe para criar um cargo de especialista, se for o caso, pode ser que funcione. Essas estruturações elas podem acontecer. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E quando eu falo que eu já vi acontecer, pessoal, não é autorreferência. Acontece. Entende? Isso acontece. É convencional.
Beleza? Se você chegou até aqui e sentiu que esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda semana eu estou aqui compartilhando recomendações de como você consegue ser promovido no mundo corporativo. Eu sou Gil, estrategista de carreiras e desenvolvimento profissional. Te vejo no próximo vídeo.